Oi, pessoal. Olha, inteligência artificial já deixou de ser coisa de filme de ficção científica, né? Hoje ela é uma força que está moldando o nosso mundo agora mesmo. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa tecnologia funciona e qual é o impacto real dela no nosso dia a dia. Vamos lá! Para começar, fica aqui uma pergunta. Pensa um pouquinho. O que é que pode conectar áreas tão diferentes como, sei lá, o nosso lazer, a nossa saúde e as nossas finanças? Parece que não tem nada a ver, né? Mas a resposta está em duas palavras que, basicamente, definem a nossa era. E a resposta é inteligência artificial. É isso. De um jeito bem direto, a IA é um sistema que consegue, primeiro, perceber o mundo por meio de dados, depois, processar tudo isso para entender o que está acontecendo e, a partir daí, tomar ou sugerir a melhor decisão. Pensa no GPS do celular, que analisa o trânsito em tempo real para te dar a rota mais rápida. É exatamente essa lógica que conecta tudo. E o primeiro lugar onde a gente vê essa força toda em ação é, claro, na economia. Mas como é que a IA está, na prática, mudando o jeito que as empresas trabalham e competem no mundo todo? Vamos dar uma olhada. No comércio, por exemplo, a IA funciona quase como um vidente corporativo. Sabe quando um site de compras te sugere um produto que parece que leu sua mente? Pois é a IA ali por trás, analisando o que milhões de pessoas estão comprando para conseguir prever o que o público vai querer em seguida. Isso ajuda as empresas a ter o produto certo, no lugar certo e na hora certa. É incrível! Já no setor financeiro, a IA é tipo uma guardiã digital que nunca dorme. Enquanto a gente está dormindo, tem sistemas inteligentes analisando um volume absurdo de transações para achar qualquer coisinha suspeita e bloquear uma fraude antes mesmo que ela aconteça. O resultado é que o nosso dinheiro fica muito mais seguro. E isso tudo nos leva para um conceito muito falado, a tal da indústria 4.0. Basicamente, é a IA dando inteligência para as máquinas na fábrica. Sensores coletam dados o tempo todo e os algoritmos conseguem prever quando o equipamento vai precisar de manutenção, antes mesmo dele quebrar. O que isso significa na prática? Menos paradas inesperadas e uma produção muito mais eficiente e sem desperdício. Mas o impacto da IA vai muito, muito além do dinheiro e da indústria. Agora a gente vai ver como ela está presente em áreas que tocam a vida de todo mundo num jeito muito direto: a saúde e a educação. Na medicina, o avanço é simplesmente revolucionário. Pensa numa rede neural como se fosse um cérebro artificial que foi treinado com milhares e milhares de exames para aprender a identificar coisas que o olho humano às vezes deixa passar. Esses sistemas analisam tomografias, radiografias e ajudam os médicos a achar sinais de doenças bem ao comecinho com uma precisão que é de cair o queixo. Agora, olha que interessante o que acontece na educação. A IA permite criar um tipo de tutor particular para cada aluno. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, o aluno faz uma atividade. Aí no passo 2, a IA entra em cena e analisa o desempenho, vendo onde a pessoa foi bem e onde teve dificuldade. E com base nisso, no passo 3, o sistema ajusta o conteúdo, oferecendo um reforço exatamente onde precisa. É o fim daquela ideia de que uma aula só serve para todo mundo igual. Bom, se tudo que a gente viu até agora já é impressionante, a IA generativa é um salto ainda maior. Agora a gente está falando de uma tecnologia que não só analisa dados, ela também cria coisas novas. É a nova grande fronteira. E as capacidades dela são enormes, quase parecem mágica. Uma IA generativa consegue criar uma imagem super realista a partir de uma frase, escrever linhas e linhas de código em segundos ou até desenvolver relatórios complexos. Ela não está só ajudando, ela está colaborando com designers, escritores, programadores, está mudando a própria natureza do que é um trabalho criativo. É exatamente essa tecnologia que personaliza o que a gente vê online, recomendando o próximo filme na Netflix ou aquela notícia que parece perfeita. É super conveniente, claro, mas aqui tem um risco. Ao mostrar só o que ela acha que a gente quer ver, a IA pode acabar nos isolando em bolhas informacionais, sabe? A gente para de ter contato com pontos de vista diferentes, o que pode ser bem perigoso. E essa questão das bolhas nos leva a um ponto que é fundamental. Com um poder tão grande, a inteligência artificial também traz desafios e riscos gigantescos que a gente precisa discutir para ontem, de forma muito séria. E os desafios não são poucos. Como é que a gente garante a privacidade dos nossos dados se tantos sistemas precisam deles para funcionar? Como evitar que os algoritmos acabem repetindo preconceitos que já existem na sociedade? E de quem é a culpa quando um sistema autônomo comete um erro? E, claro, como combater a desinformação que pode ser criada em massa por essas ferramentas? São perguntas pesadas.
Então, o ponto crucial é esse, como a matemática Cathy O'Neil alerta. Se um algoritmo é treinado com dados do passado que já refletem desigualdades, ele pode aprender a ser injusto. Por exemplo, ele pode associar certos grupos a um maior risco de crédito sem um motivo real. Por isso, a transparência, saber como esses sistemas funcionam, é essencial para a gente poder fiscalizar e corrigir essas falhas. Diante de tudo isso, o caminho para frente é um grande ato de equilíbrio, né? A gente precisa o tempo todo pesar o potencial incrível da IA contra os perigos que ela traz. Só assim para construir um futuro que seja inovador, mas que também seja justo para todo mundo. Esse slide mostra perfeitamente essa dualidade. De um lado, na coluna da esquerda, a gente vê todas as promessas. Um mundo mais eficiente, com mais inovação, mais saúde. Mas do outro lado, na direita, estão lá os riscos: preconceito, desinformação, perda de privacidade. O futuro vai depender de qual lado dessa balança a gente vai dar mais peso. E, para fechar, a gente fica com a pergunta mais importante de todas. A tecnologia, no fim das contas, é uma ferramenta. A direção que ela vai tomar depende de quem a constrói e de como a sociedade decide usá-la. A questão, de verdade, não é se a gente vai ter IA no futuro, mas sim que tipo de IA a gente quer ter.